Eu vou tirar 3 motivos pelos quais você não deve se tornar um desenvolvedor full stack no início da sua carreira e como você conseguir seu primeiro emprego mais rápido, mesmo sem experiência prévia nenhuma. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Programador de Elite. O canal que tem como meta te ajudar a passar no emprego dos teus sonhos no menor espaço de tempo possível, certo? Meu nome é Ricardo Ferreira e se você caiu aqui de paraquedas, se ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, porque você não deve virar um desenvolvedor full stack no início da sua carreira. Se você está querendo o seu primeiro emprego, se você é um dev júnior, se você começou agora, não tem experiência alguma. Deixa eu te contextualizar primeiro, para a gente entender do que é que esse vídeo vai tratar. Vamos dar uma olhadinha primeiro na definição de full stack. O que é um desenvolvedor full stack? Um desenvolvedor full stack é um cara que desenvolve tanto front-end quanto back-end, certo? Mas o que é o front-end e o back-end? O cara que desenvolve o front-end é o cara que faz toda a parte visual, aquela parte da interação entre cliente e aparelho, celular, computador, né? Seja o que for. E o cara que faz o back-end é o cara que trata da API, da integração do front-end com o back-end, é o cara que faz a ligação entre um e outro e também se comunica com o banco de dados. Beleza até aí? Pronto, agora bora aprofundar um pouquinho mais. Um front-end pode ser o cara que faz, por exemplo, uma aplicação Android, uma aplicação iOS ou uma aplicação web que você vai visualizar assim no seu computador. Vamos aprofundar ainda mais agora, vamos dar mais um mergulhinho nisso daí. Um cara que faz aplicações Android, ele vai ter que lidar com todo o ecossistema da plataforma Android, ele vai ter que conhecer o ambiente de desenvolvimento, vai ter que aprender provavelmente Java e Kotlin, conhece as boas práticas de desenvolvimento naquela área, naquela plataforma, conhece as bibliotecas mais utilizadas, as corriqueiras que a gente precisa, entende todo o ecossistema, né? E todo aquele processo de publicação na loja, que é um processo arretado. Isso é uma coisa que a gente não pode subestimar, certo? E o mesmo vale para o cara que desenvolve para iOS, certo? Ele vai ter que entender de Swift, Objective-C, embora Objective-C esteja morrendo, né? Ela foi substituída por Swift, ela ainda é muito usada por aí afora. Lá no trabalho também se usa muito ainda. Tem que conhecer Xcode, né? Que é o ambiente de desenvolvimento para iOS. O mesmo vale para Android, você vai ter que saber lidar com Android Studio ou IntelliJ. Então vai ter que entender a política de desenvolvimento, né? Política de design do sistema iOS, que é muito mais rígido, né? Do que é para o Android, por exemplo. Exige um pouquinho mais também de você tem que estudar bastante. E ainda tem a parte web, que é aquela parte que você desenvolve no computador usando JavaScript, CSS, HTML, esses frameworks da vida aí. Enfim, vocês percebem aí que eu estou falando aqui só de desenvolvedor front-end. Eu fui aprofundando e fui detalhando cada uma das coisas. Agora bora mergulhar no back-end. O cara do back-end é o cara que desenvolve as APIs, que é aquela ligação lógica, a interface entre um sistema e outro. É o cara que vai lidar com DevOps, com telinha preta, vai estar abrindo os terminais lá, usando aqueles comandos Linux maluco, que você diz, puta merda, que esse cara aí é o pica. Lidar com muita infraestrutura, levantar servidor, matar servidor, vai ter que lidar com um volume de dados extremamente alto e complexo. É aquele cara que otimiza as coisas, é o cara que realmente tem uma responsabilidade maior e já tem uma certa experiência. É um cargo que exige muito mais do desenvolvedor, certo? Vai escrever teste unitário. E olha que eu estou falando um monte de buzzwords aqui de propósito para você entender assim o tamanho da onda, o tamanho do tsunami que vem em cima de você quando a gente está falando de desenvolvedor full stack. É um cara que faz os dois, ou seja, ele faz tudo de A a Z. E não é uma coisa que você aprende assim não, que vem do dia para a noite não. É uma coisa que requer tempo. E o que é que você quer? Você não tem tempo, você quer seu emprego, seu primeiro emprego para ontem, você não tem experiência. Você está no início. Vamos focar no que importa, no que interessa para você conseguir seu emprego o quanto antes. Prestem bem atenção no que eu vou falar para você. Mas aí você pode estar pensando, oxe, Ricardo, beleza então. Então se o cara for full stack, o cara é o pica, né? Então eu vou estudar para ser full stack, porque aí vai chover proposta, recrutador aqui querendo falar comigo e eu... Pronto, vou andar de Lamborghini. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém contrata júnior, ninguém, empresa nenhuma, para ser desenvolvedor full stack.
Por quê? Pelo menos as seriosas que eu conheço, não, tá? Por quê? Porque o cara, para ser full stack, precisa de tempo, precisa de maturidade, precisa de ter queimado as esporas. E isso não é uma coisa que vem assim de pronto. Então você vai precisar entrar primeiro em algum lugar, você vai precisar ganhar sua experiência, que é isso que você quer. Então não vamos focar em abraçar o mundo com 2 bracinhos não, certo? Vamos focar no que importa. O que eu estou fazendo aqui eu vou ser literalmente o tutor de vocês. Eu vou ligar o farol no carro e apontar assim, para que você possa seguir na direção certa e encontre o quanto antes o seu emprego. Você entre, que isso é o que importa, certo? Agora. Ricardo, beleza. Então eu vou aprender back-end, né? Melhor. Sim, é melhor quando você souber front-end. Antes disso, não vá para o back-end, porque o back-end, como eu falei anteriormente, é uma área, um setor muito mais exigente. Você vai lidar com um monte de dados, você vai lidar com dados muitas vezes sensíveis, e empresas grandes, eles têm os desenvolvedores back-end e os desenvolvedores front-end. Quem é que tem os desenvolvedores full stack? As startups. Por quê? Porque eles têm um capital limitado. Então eles apelam para os desenvolvedores full stack. Eles dependem disso, de um cara que saiba tudo. Mas nas empresas grandes, normalmente você tem um desenvolvedor front-end e um desenvolvedor back-end. E eles não vão contratar um desenvolvedor back-end júnior e botar na base, porque é uma coisa muito arriscada, uma coisa muito perigosa eles fazerem isso, certo? Não que isso não aconteça uma vez ou outra, assim, não existe regra sem exceção. Mas a maioria dos desenvolvedores que se tornaram desenvolvedores back-end começaram pelo front-end. E eu me incluo nesse bolo também, não fui diferente não. E eu acho que você tem que seguir por esse caminho também. Aprenda o básico, o mais fácil primeiro, para depois você ir para o complexo. Então, primeiro motivo, foque em um nicho e escolha se você quer desenvolver para iOS, para Android ou para front-end. Decidido isso, escolha as tecnologias que você vai estudar, que não devem ser mais do que 4 ou 5. Porque veja, se você souber como desenvolvedor júnior, desenvolver vou dar um exemplo aqui, para a plataforma Android. Se você souber lidar com o ambiente de desenvolvimento, se você souber desenvolver um aplicativo, você conseguir colocar na loja, você entender o ecossistema, você entender as boas práticas daquela plataforma, eu já te contrato. Entendesse? Agora, do contrário, se você vier com um currículo dizendo que sabe isso, aquilo, outro, lá, não tem uma experiência, não tem nada, não tem um portfólio, não tem alguma coisa para mostrar, ninguém, sem consciência, vai te dar uma oportunidade para um cargo de pé, não sei lá para quê, ou até mesmo para júnior, porque ele vai entender que você não traz o necessário, aquilo que realmente se espera. Não, Ricardo, mas eu converso com os recrutadores quem tem que saber PHP, MySQL, Oracle, SQL, blá blá blá, tem o que mais? Meu amigo, a gente sabe que essas vagas não são nem escritas por desenvolvedores. Muitas vezes são esses recrutadores que nunca programaram uma linha de código na vida. Quem dera sabem do que estão falando. Eles fazem copy-pasta italiana. Puf, não sabem nem do que estão falando. Então a gente sabe que isso aí não tem validade pra gente. Foquem realmente em escolher o nicho de vocês e estudem para aquilo. Não gastem o dinheiro de vocês com esses bootcamps que ensinam, Ruby on Rails com não sei o que de back-end, Python com de Django. Não que essas tecnologias sejam tecnologias ruins. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que não vai ser o que você vai usar no seu primeiro job. Se você vai fazer front-end, dificilmente você vai ver alguém que desenvolve web e banco de dados, não sei o que, Python com Django com não sei o que, o Scamba 4. Pode ser até que tenha, mas na prática não vai ser assim. Ou um cara que é para fazer front-end e ele usa tudo Java ou tudo Kotlin, não vai ter também. Vai ser JavaScript e os frameworks aí, vai ser HTML, CSS, vai ser esse tipo de coisa. Para frente sim vocês vão aprender mais coisa quando vocês forem adquirindo mais experiência e tal. Agora, vocês querem se tornar um cientista de dados, um não sei o que lá, aí sim vai precisar de Python, vai precisar de outras coisas, mas isso mais pra frente também, porque também ninguém contrata um júnior para ser cientista de dados. Vê se tem por aí, não vai encontrar não. Analista da inteligência artificial, sei lá o que, não vai encontrar júnior aí, porque é uma área que exige muito mais complexidade. Então,
foquem em entrar primeiro, foquem no primeiro emprego de vocês, foquem nisso, isso é o que importa agora. E deixa eu te dizer mais uma coisa para te dar mais um choque de realidade. Vai aí nessas plataformas aí de jobs, vai na Indeed, por exemplo, e pesquisa por Full Stack Developer. Um cara desse está ganhando por volta de 100 mil K, ou seja, 100 mil, né, ao ano. E um Backend Developer está ganhando em torno de 125K ao ano. Ou seja, um cara Que deveria ser o pica, né? O full stack ganha menos do que um back-end. Como é que pode um negócio desse? Como assim, Juvenal? Ou seja, por aí você já tira. Escolha seu nicho. Foque naquilo. Vá para o front-end primeiro. Uma vez que você domina o front-end, aí sim você pode ir para as outras áreas. Deixa essa questão do full stack para mais para frente. E isso somente se você quiser virar um freelancer. Um cara que realmente precisa saber de tudo. Porque aí você vai receber mais oportunidades, mais jobs, assim, coisa e tal. Se não, se especialize. Vá, ou seja, um especialista em front-end ou um especialista em back-end, certo? Porque é isso que as grandes empresas fazem. É o que elas buscam e para isso elas pagam. Elas têm cash para pagar isso. Já as startups não. É por isso que o salário dos full stack muitas vezes é até menor do que um cara que é só focado em front-end, ou um especialista em front-end, ou um cara que é só focado em back-end. E o terceiro e último ponto que eu não consigo estressar suficiente aqui é a questão dos soft skills, de você saber se vender. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre isso e por isso eu vou deixar os cards dele aqui, que é como impressionar em entrevistas, como colocar concorrência no bolso, 9 sinais que você pode ser demitido, no que você tem que prestar atenção, como você reduzir o tempo da entrevista. Dê uma olhada nesse vídeo, ele é curtinho, porque vejam, isso vai chegar muito mais rápido do que você pensa. Quando chegar esse momento de você ser convocado, de você ter que agendar sua primeira entrevista, você tem que ter esse conhecimento já na ponta da língua, você tem que ter esse negócio já decoradinho. E é um vídeo pequeno, vá lá e assista na sequência, você não vai se arrepender porque você vai ter esse arsenal para o momento oportuno. Quando o momento chegar, é aquela questão. Não existe sorte não. Só existe o cara preparado, esperando a oportunidade. Chegou a oportunidade, está preparado, pronto. A vaga é sua. 100% assim. Agora, essa terceira questão dos soft skills, mesmo eu tendo apontado aqui os vídeos para vocês que você deve olhar na sequência, deixa eu abordar isso brevemente, para a gente não estender muito aqui o vídeo. Quando eu falo de soft skills, eu me refiro a você saber se apresentar, a você se vender, saber se posicionar também. Porque, veja, você com certeza já deve ter passado por essa situação que você disse: Poxa, eu conheço aquele cabo ali foi até estudou comigo e em programação ele sempre era ruim, não tem notas boas e tal. Mas, por algum motivo, o cara ainda assim entrou e você não entrou. E você fica se perguntando: pô, como é que pode um negócio desse? Não é verdade? Você com certeza já deve ter passado por isso em algum momento e você fica frustrado. Mas é porque quando se trata de contratação, quando se trata de gente, de seres humanos, nós contratamos aquelas pessoas com quem a gente se agrada, com quem a gente gosta. A gente não contrata pessoas, geralmente não são os mais habilidosos, que entram nessas vagas. A gente contrata aquelas pessoas com quem a gente tem afinidade, com quem a gente gosta. Então, certamente, essa pessoa tinha um déficit, vamos dizer assim, na parte de programação, mas na parte social ele era bem superior a você, por isso ele entrou. Simples assim. Então, nesse âmbito aí, não existe meritocracia, infelizmente. E nós, pessoas, nós agimos assim. Isso é do ser humano. E você, com certeza, deve fazer isso inconscientemente também. Apenas não se dá conta. Você tem que ter um currículo top. Eu também, em um dos meus vídeos aqui, deixei até um link onde você pode ir lá no meu site e baixar o template que eu mesmo uso e você pode usar, alterar para você também. Vou deixar o card aqui em algum lugar também. E você tem que ter seu portfólio. Se você não tem seu portfólio, crie seu portfólio. E esse portfólio ele tem que brilhar, que nem aquele carro que sai do lava-jato brilhando depois do polimento, porque nós, seres humanos, olhamos para isso. É a primeira coisa que a gente vê, então a gente julga esse primeiro. Então, se você tem um cara que desenvolveu um site bonitão, lindão, e tem um outro aqui que desenvolveu um site assim, meia boca, eu não sei ainda quem é melhor, mas eu já tô vendo só pelo site que o cara com certeza se dedicou mais, com certeza é um cara que tem mais um olho pro detalhe, pra qualidade. Então, só nisso aí, ele já ganhou um monte de pontos e já foi para outro lugar aqui na seleção.
do que você. E se eu tiver a opção de escolher, eu vou ficar com quem? Eu sei que isso parece óbvio, eu sei que você deve estar balançando a cabeça. Não, peraí, eu sei disso, eu faço não sei o quê. Mas A maioria das pessoas não fazem. Tarefinhas de casa simples não fazem, pô. Se fizesse, não tava eu aqui explicando pra vocês. Não é isso? Vou estar fazendo mais alguns vídeos dessa série, onde eu vou explicar nos próximos vídeos por onde você deve começar na sequência certa, o que você deve estudar e os porquês disso. Então, se você tá nessa empreitada, começou agora, essa é a hora que você dá o like aqui no canal, se inscreve, porque vai vir mais conteúdo por aí. Então, nos comentários eu vou deixar as minhas redes sociais, vai lá e me convida. Tem também o grupo exclusivo do Telegram que eu estou montando com o intuito de fazer indicações, aquele networking, vamos dizer assim, que é o mais importante, né, no nosso meio. E também, quando os vídeos saírem, vocês não vão ficar dependendo de notificações, eu vou postar aqui em primeira mão e as novidades que eu for publicando vão sair aqui também, certo? Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui, até a próxima. Fui!